Este audiolivro foi produzido pelo canal A Sociedade do Audiolivro e narrado por Youssef Barros. Gostou do nosso conteúdo? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam o canal. O canal infelizmente não é monetizado e para que eu possa continuar com esse trabalho, conto com o seu apoio através do Apoia-se. Acesse o link do Apoia-se na descrição do vídeo e entenda a importância do seu apoio, sem o qual não posso dar seguimento a esse projeto. Muito obrigado e boa leitura a todos. O Veredito, de Franz Kafka. Era uma manhã de domingo, no auge da primavera. George Bindeman, um jovem comerciante, estava sentado no seu quarto, no primeiro andar de um dos prédios baixos de construção leve, que se estendiam em longa fila ao longo do rio, diferentes um do outro só na altura e na cor. Tinha justamente acabado de escrever uma carta a um amigo que se achava no estrangeiro. Fechou-a com uma lentidão lúdica e depois, o cotovelo apoiado sobre a escrivaninha, olhou da janela para o rio, para a ponte e para as colinas da outra margem, com o seu verde sem vigor. Ficou pensando como esse amigo, insatisfeito com suas perspectivas na própria terra, já fazia anos havia literalmente se refugiado na Rússia. Tinha agora uma casa comercial em São Petersburgo, que a princípio havia caminhado muito bem, mas que parecia há muito ter estacionado, conforme se queixava o amigo nas suas visitas cada vez mais raras. Assim é que se desgastava inutilmente no estrangeiro. A exótica barba cheia ocultava mal o rosto, tão conhecido desde os anos de infância, e a cor amarela da pele parecia apontar para uma moléstia em evolução. Como ele contava, lá não mantinha nenhuma ligação autêntica com a colônia dos seus conterrâneos e quase nenhum contato social com as famílias do lugar, de maneira que se encaminhava definitivamente para a vida de solteiro. O que se deveria escrever a um homem assim, que evidentemente tinha saído fora dos trilhos e a quem se podia lastimar, mas não prestar auxílio? Devia-se talvez aconselhá-lo a voltar de novo para casa, a transferir para cá sua existência, a retomar as velhas relações de amizade, para o que certamente não havia obstáculo algum, e no mais confiar. Devia-se talvez aconselhá-lo a voltar de novo para casa, a transferir para cá sua existência, a retomar as velhas relações de amizade, para o que certamente não havia obstáculo algum, e no mais confiar na ajuda dos amigos, mas isso não significava outra coisa senão estar ao mesmo tempo lhe dizendo, de uma maneira tanto mais ofensiva quanto maior a consideração, que suas tentativas até agora tinham malogrado, que ele devia finalmente desistir delas, regressar e permitir que todos o olhassem com espanto como a alguém para sempre de volta, que só os seus amigos sabiam um pouco das coisas e que ele era uma criança crescida, pura e simplesmente necessitada de seguir companheiros bem-sucedidos que haviam permanecido em casa. E além do mais, ele era certo de que todo esse transtorno que seria preciso infligir a ele tivesse um sentido, talvez não se conseguisse nem ao menos trazê-lo de volta. Ele mesmo afirmou que não entendia mais as condições vigentes no seu país, e desse modo, a despeito de tudo, talvez continuasse na terra estranha, amargurado com os conselhos e um pouco mais distanciado dos amigos. Se ele, porém, conseguisse de fato o conselho e, naturalmente, sem essa intenção, mas em virtude dos fatos, fosse esmagado, não se encontrasse nos seus amigos nem sem eles, sofresse com o vexame, de fato, então, não possuísse lar ou amigos, nesse caso, não teria sido muito melhor para ele ficar no estrangeiro, do modo como estava? Era possível, em tais circunstâncias, pensar que aqui ele iria efetivamente levar as coisas avante? Por essas razões, mesmo que se quisesse manter a ligação por correspondência, não se podia, na verdade, transmitir a ele nenhuma comunicação real, como se faria sem temor até aos conhecidos mais distantes. O amigo já não vinha ao país fazia mais de 3 anos e explicava muito precariamente esse fato pela incerteza da situação política na Rússia, que não permitiria nem mesmo a mais breve ausência de um pequeno comerciante, ao passo que centenas de milhares de russos circulavam tranquilamente pelo mundo. Para George, entretanto, muita coisa havia mudado no curso desses 3 anos. Sobre a morte da mãe de George, que havia ocorrido 2 anos antes, e depois da qual ele passara a viver em comum com um velho pai na mesma casa,
O amigo naturalmente tinha recebido a notícia e manifestado o seu pesar numa carta de tamanha secura, que o motivo só podia ser que no estrangeiro, o luto por um acontecimento dessa natureza é inteiramente concebível. Mas desde aquela época, George havia assumido com maior determinação o negócio, bem como tudo o mais. Talvez o pai, enquanto a mãe era viva, por querer fazer valer o seu próprio ponto de vista na firma, o tivesse impedido de exercer uma atividade pessoal efetiva. Talvez o pai, desde a morte da mãe, embora ainda não continuasse trabalhando no estabelecimento, tivesse ficado mais retraído. Talvez, o que era até muito provável, acaso os felizes houvessem desempenhado um papel muito mais importante. Fosse como fosse, porém, nesses 2 anos a firma tinha se desenvolvido de um modo totalmente inesperado. Fora preciso dobrar o pessoal, o movimento havia quintuplicado. E sem dúvida se estava na iminência de um novo avanço. Mas o amigo não fazia ideia dessa mudança. Anteriormente, talvez pela última vez naquela carta de pêsames, tinha querido convencer George a emigrar para a Rússia, estendendo-se sobre as perspectivas que existiam em São Petersburgo, justamente para o ramo comercial de George. As cifras desapareciam diante do volume que os negócios de George tinham alcançado. Mas este não havia sentido vantagem alguma de escrever ao amigo sobre seus êxitos comerciais. E caso o tivesse feito agora, em retrospecto, isso realmente teria adquirido uma aparência estranha. Assim sendo, George se limitava sempre a escrever ao amigo só sobre incidentes insignificantes, de maneira como estes se acumulavam desordenadamente na lembrança, quando se reflete sobre eles num domingo tranquilo. Ele não pretendia, senão, deixar inalterada a imagem que o amigo, no decorrer do longo intervalo, tinha feito da cidade natal e a qual se havia conformado. Aconteceu assim que George, em cartas bem distantes uma da outra, anunciou por 3 vezes o noivado de uma pessoa sem importância com uma moça igualmente sem importância, até que o amigo, na realidade contra as intenções de George, começou a se interessar por essa ocorrência notável. Mas George preferia escrever-lhe sobre coisas como essa a admitir que ele próprio tinha ficado noivo, um mês atrás, da senhorita Frida Brandefield, uma jovem de família bem situada. Muitas vezes conversou com a noiva sobre esse amigo e a situação peculiar da correspondência que mantinha com ele. Então, ele não virá de modo algum para o nosso casamento? Dizia ela. Eu tenho o direito de conhecer todos os seus amigos. Não quero perturbá-lo, respondia George. Entenda bem, é provável que ele viesse, pelo menos é o que acredito, mas iria se sentir forçado e prejudicado. Talvez ficasse com inveja de mim, e certamente insatisfeito e incapaz de pôr de lado essa insatisfação, regressaria sozinho. Sozinho. Você sabe o que é isso? Sim, eu sei, mas ele não pode ficar sabendo do nosso casamento de outra maneira? Seja como for, isso eu não posso evitar. Mas vivendo como vive, é improvável. Se você tem amigos assim, George, não devia ter ficado noivo. Bem, a culpa é de nós dois, mas mesmo agora eu não queria que as coisas fossem diferentes. E quando ela, então, respirando rápido sob seus beijos, ainda argumentava: Na verdade, isso me ofende. E ele achou que realmente não era embaraçoso escrever tudo ao amigo. Eu sou assim, e é assim que ele tem de me aceitar, disse consigo. Não posso talhar em mim mesmo uma pessoa que talvez fosse mais ajustada à amizade com ele do que eu sou. E, de fato, a longa carta que escreveu nesta manhã de domingo relatou ao amigo a realização do noivado com as seguintes palavras: A melhor novidade eu guardei para o fim. Fiquei noivo da senhorita Brandalute, uma jovem de família bem posta, que só se estabeleceu aqui tempos depois da sua partida e que, portanto, você dificilmente poderia ter conhecido. Ainda haverá ocasião para lhe contar mais sobre a minha noiva. Basta hoje que lhe diga que estou muito feliz e que nossa atual relação só mudou alguma coisa na medida em que você agora terá em mim, ao invés de um amigo comum, um amigo feliz. Além disso, você ganha com a minha noiva, que manda saudá-lo cordialmente e que em breve vai escrever pessoalmente a você, uma amiga sincera, o que não é sem importância para um solteiro. Sei que muita coisa o impede de nos visitar, mas não seria justamente o meu casamento a oportunidade certa para afastar os obstáculos? Seja como for, porém, haja sem qualquer escrúpulo, e segundo o que achar melhor. Com essa carta na mão, George ficou longo tempo sentado à escrivaninha, o rosto voltado para a janela,
Mal respondeu, com um sorriso ausente, a um conhecido que passando pela rua o cumprimentara. Finalmente enfiou a carta no bolso. E do seu quarto, atravessando um pequeno corredor escuro, entrou no quarto do pai, ao qual não ia já fazia meses. De resto, não havia necessidade disso, pois sempre encontrava o pai na loja e almoçavam juntos no restaurante. À noite, efetivamente, cada um cuidava de si a seu critério. Mas na maioria das vezes, quando George não estava com os amigos ou visitava a noiva, o que acontecia com mais frequência, ficavam sentados ainda um pouco na sala de estar comum, cada qual com seu jornal. Surpreendeu George como estava escuro o quarto do seu pai mesmo nessa manhã ensolarada. A sombra era, pois, lançada pelo muro alto que se erguia do outro lado do estreito pátio. O pai estava sentado junto à janela, num canto enfeitado com várias lembranças da finada mãe. Ele lia o jornal segurando-o de lado para compensar alguma deficiência da vista. Sobre a mesa jaziam os restos do café da manhã, do qual não parecia ter sido consumida muita coisa. Ah, George! Disse o pai e caminhou ao seu encontro. Seu roupão pesado se abriu quando andava e as pontas esvoaçaram em volta dele. Meu pai continua sendo um gigante, pensou George consigo. Aqui está insuportavelmente escuro, disse depois. É verdade, está escuro, respondeu o pai. Você fechou também a janela? Prefiro assim. Fora está fazendo bastante calor, disse George com um acréscimo ao que havia dito antes e sentou-se. O pai retirou a louça do café e colocou-a em cima de uma cômoda. Na realidade, eu só queria dizer a você, continuou George, acompanhando completamente absorto os movimentos do velho, que acabo de anunciar a São Petersburgo meu noivado. Puxou um pouco a carta de dentro do bolso e deixou-a cair outra vez. Como assim a São Petersburgo? Perguntou o pai. Ao meu amigo, é claro, disse George, buscando os olhos do pai. Na loja ele é totalmente diferente do que é aqui. Sentado com todo o seu peso do corpo e os braços cruzados sobre o peito, pensou. Ah, sim, ao seu amigo, disse o pai com ênfase. Você sabe muito bem, pai, que a princípio eu quis ocultar o meu noivado dele, por consideração, por nenhum outro motivo. Você mesmo sabe que ele é uma pessoa difícil. Eu disse cá comigo. Ele pode ter notícia do meu noivado através de terceiros, embora seja pouco provável com o tipo de vida solitária que leva. Isso eu não posso evitar. Mas por mim é que ele não deve ficar sabendo. E agora você mudou de opinião? Perguntou o pai. Pôs o amplo jornal sobre o parapeito da janela e sobre os óculos, que cobriu com a mão. Agora mudei de opinião. Se ele é um bom amigo, pensei comigo, então o noivado que me faz feliz é também uma felicidade para ele. Por isso não hesitei mais em anunciá-lo. Antes, porém, de remeter a carta, queria dizer isso a você. George, disse o pai esticando para os lados a boca desdentada. Ouça bem, você veio a mim para se aconselhar comigo sobre esse assunto. Isso o honra, sem dúvida, mas não é nada. É pior do que nada. Se você agora me disser toda a verdade, não quero levantar questões que não cabem aqui. Desde a morte de nossa querida mãe, aconteceram certas coisas que não são nada bonitas. Talvez chegue a hora de também discuti-las. E talvez ela chegue mais cedo do que pensamos. Na loja, muita coisa foge ao meu controle. Talvez não pelas minhas costas. Não quero agora supor que seja pelas minhas costas. Não tenho mais força suficiente, minha memória começa a falhar. Já não tenho visão para tudo isso. Em primeiro lugar, é o curso da natureza. Em segundo, a morte da nossa mamãe me bateu muito mais do que a você. Mas já que estamos falando desse assunto, dessa carta, peço-lhe, por favor, George, que não me engane. É uma ninharia, não vale um suspiro, por isso não me engane. Você realmente tem esse amigo em São Petersburgo? George levantou-se embaraçado. Vamos deixar de lado os amigos. Para mim, 1000 amigos não substituiriam meu pai. Sabe o que eu acho? Você não se poupa o necessário, mas a idade reclama os seus direitos. Você sabe muito bem que me é indispensável na loja. Mas se for para ela ameaçar sua saúde, amanhã mesmo eu a fecho definitivamente. E isso não é possível. Portanto, temos de encontrar um novo modo de vida para você. Radicalmente novo. Você fica sentado aqui no escuro, no entanto, na sala de estar teria uma boa luz. Belisca o café da manhã ao invés de se alimentar direito. Senta-se junto à janela fechada quando o ar lhe faria tão bem. Não, pai.
Vou chamar o médico e nós seguiremos as prescrições dele. Vamos trocar de quarto. Você vai para o da frente, eu venho para este. Não significará nenhuma mudança para você. Todas as suas coisas serão transportadas junto. Mas tudo isso tem tempo. Deite-se agora, mais um pouco na cama. Você precisa de repouso sem falta. Venha, vou ajudá-lo a tirar a roupa. Você vai ver como sei fazer isso. Ou quer que eu vá para o quarto da frente? Se é assim, deite-se por enquanto na minha cama. Aliás, seria uma coisa muito sensata. George estava em pé bem ao lado do pai, que tinha deixado pender sob o peito a cabeça de cabelos brancos desgrenhados. George, disse o pai em voz baixa, sem se mover. George ajoelhou-se imediatamente ao seu lado, viu nos cantos dos olhos, do rosto cansado do pai, as pupilas dilatadas se voltarem para ele. Você não tem nenhum amigo em São Petersburgo? Você sempre foi um trapaceiro e não se conteve nem mesmo diante de mim. George, como iria ter justamente lá um amigo? Não posso de maneira alguma acreditar nisso. Pense outra vez, pai, disse George, erguendo o velho da cadeira e lhe tirando o roupão, enquanto o pai ficava em pé numa posição frágil. Agora vai fazer 3 anos que o meu amigo nos fez uma visita. Ainda me lembro que você não simpatizou muito com ele. Pelo menos 2 vezes omiti de você a sua presença, embora ele estivesse sentado logo ali no meu quarto. Eu podia compreender perfeitamente sua aversão por ele. Meu amigo tem muitas idiosincrasias, mas depois você, sem dúvida, se entendeu bem com ele. Na ocasião, fiquei muito orgulhoso porque você lhe deu atenção. Assentiu com a cabeça e lhe fez perguntas. Se pensar um pouco, logo vai se lembrar. Daquela vez, ele contou histórias incríveis sobre a Revolução Russa, como, por exemplo, ter visto, numa viagem de negócios, durante um tumulto em Kiev, um padre que, no alto de uma sacada, havia cortado na palma da mão uma grande cruz de sangue, levantando-a enquanto conclamava a multidão. Você mesmo contou aqui e ali essa história para outras pessoas. Nesse meio tempo, George tinha conseguido fazer o pai se sentar outra vez, despindo com cuidado a calça de malha que ele vestia sobre as ceroulas de linho, bem como as meias. Ao ver que a roupa de baixo não estava muito limpa, censurou-se por ter descuidado do pai. Teria sido, sem dúvida, seu dever zelar pela troca dessa roupa. Ainda não havia conversado expressamente com a noiva sobre a maneira como pretendiam organizar o futuro do velho, pois tinham admitido de forma tácita que ele iria ficar sozinho na antiga casa. Nesse momento, porém, ele decidiu, rápido e com toda a firmeza, levá-lo para sua futura residência. Num exame mais atento, quase parecia que o tratamento a ser lá dispensado ao pai poderia estar vindo tarde demais. Carregou nos braços o velho para a cama. Teve um sentimento terrível quando, ao dar uns poucos passos até lá, notou que o pai estava brincando com a corrente do seu relógio. Não conseguiu colocá-lo logo na cama. Tão firme ele se agarrava à corrente. Mas mal o pai ficou na cama, tudo pareceu estar bem. Ele mesmo se cobriu e depois puxou o cobertor bem acima dos ombros. Ergueu os olhos para George de um modo não inamistoso. Você se lembra dele, não é verdade? Perguntou George enquanto lhe fazia um aceno de estímulo com a cabeça. Estou bem coberto agora? Perguntou o pai, como se não pudesse verificar se os pés estavam suficientemente protegidos. Então você se sente bem na cama? Disse George, estendendo melhor as cobertas sobre ele. Estou bem coberto? Perguntou o pai outra vez. Parecia estar particularmente atento à resposta. Fique tranquilo, você está bem coberto. Não, bradou o pai de tal forma que a resposta colidiu com a pergunta. Atirou fora a coberta com tamanha força que por um instante ela ficou completamente esticada no vôo e pôs-se em pé na cama, apoiando-se de leve só com uma mão no forro. Você queria me cobrir, eu sei disso, meu frutinho, mas ainda não estou recoberto. E mesmo que seja a última força que tenho, ela é suficiente para você. Demais para você. É claro que conheço o seu amigo. Ele seria um filho na medida do meu coração. Foi por isso que você o traiu todos esses anos. Por que outra razão? Você pensa que não chorei por ele? É por isso que você se fecha no seu escritório. Ninguém deve incomodar, o chefe está ocupado. Só para que possa escrever suas cartinhas mentirosas para a Rússia. Mas felizmente ninguém precisa ensinar o pai a ver o filho por dentro. E agora que você acredita tê-lo aos seus pés, tão submetido que é capaz de sentar em cima dele com o traseiro sem que ele se mova. O senhor, meu filho, se decidiu casar.
George levantou os olhos para a imagem aterrorizante do pai. O amigo de São Petersburgo, que de repente o pai conhecia tão bem, o comoveu como nunca antes. Viu-o perdido na vasta Rússia, viu-o na porta da loja vazia e saqueada, entre os escombros das prateleiras, das mercadorias destroçadas, dos tubos de gás caindo. Ele ainda continuava em pé. Por que tinha precisado viajar para tão longe? Mas olhe para mim, bradou o pai, e George, quase distraído, correu até a cama para registrar tudo, mas ficou parado no meio do caminho. Só porque ela levantou a saia, começou o pai em voz de falsete. Só porque a nojenta idiota levantou a saia. E para fazer a mímica, suspendeu tão alto o camisolão que dava para ver na parte superior da coxa a cicatriz dos seus anos de guerra. Só porque ela levantou a saia assim, assim e assim. Você foi se achegando, e para que pudesse se satisfazer nela, sem ser perturbado, você profanou a memória de sua mãe. Traiu o amigo e enfiou seu pai na cama para que ele não se movesse. Mas ele pode ou não se mover? E sem se apoiar em nada, passou a esticar as pernas para a frente. Resplandecia a perspicácia. George encolheu-se a um canto, o mais possível distante do pai. Fazia já algum tempo tinha tomado a firme decisão de observar tudo de maneira absolutamente precisa, para não ser surpreendido num descaminho, seja por trás ou de cima para baixo. Lembrou-se nesse momento da decisão há muito esquecida e a esqueceu de novo, como um fio curto que se enfia pelo buraco de uma agulha. Mas seu amigo não foi atraiçoado, exclamou o pai, sublinhando a fala com o dedo indicador que se mexia de lá para cá. Eu era o seu representante aqui no lugar. Comediante! Gritou George sem conseguir se conter. Reconheceu logo o erro e, com os olhos arregalados, mordeu, só que tarde demais, a língua com tanta força que se dobrou de dor. Sim, sem dúvida, interpretei uma comédia. Comédia, boa palavra. Que outro consolo restava ao velho pai viúvo? Diga, e num instante da resposta, seja ainda o meu filho vivo. O que me restava neste meu quarto dos fundos, perseguido pelos empregados desleais, velhos até os ossos? E meu filho caminhava triunfante pelo mundo, chegava a negócios que eu tinha preparado, dava cambalhotas de satisfação e passava diante do pai com o rosto circunspecto de um homem respeitável. Você acha que eu não o teria amado? Eu, de quem você saiu? Agora se vai se inclinar para a frente, pensou George. Se ele caísse e se rebentasse. Essa palavra passou zunindo pela sua cabeça. O pai se inclinou para a frente, mas não caiu. Uma vez que George não se aproximou como ele esperava, endireitou o corpo outra vez. Fique onde está, não preciso de você. Julga que ainda tem força para vir até aqui e que só não faz isso porque não quer. Cuidado para não se enganar. Continuo sendo de longe o mais forte. Sozinho, eu talvez precisasse recuar, mas sua mãe me transmitiu a energia que tinha. Liguei-me ao seu amigo de uma forma estupenda e tenho aqui no bolso a sua clientela. Até no camisolão ele tem bolsos, disse George a si mesmo. Achava que com essa observação podia tornar-lhe a vida impossível no mundo inteiro. Pensou assim por um instante, pois continuava esquecendo tudo. Pendure-se na sua noiva e venha ao meu encontro. Vou varrê-la do seu lado. Você não imagina como. George fez caretas como se não acreditasse nisso. O pai simplesmente acenou com a cabeça, acentuando a verdade do que estava dizendo, em direção ao canto de George. Como você me divertiu quando veio perguntar se devia escrever ao seu amigo sobre o noivado. Ele sabe de tudo. Jovem estúpido, ele sabe de tudo. Eu escrevi a ele porque você se esqueceu de me tirar o material para escrever. É por isso que há anos ele não vem. Ele sabe de tudo 100 vezes mais do que você mesmo. Amassa sem abrir as suas cartas na mão esquerda, enquanto com a direita segura as minhas diante dos olhos para ler. De entusiasmo, arremessou o braço sobre a cabeça. Ele sabe tudo 1000 vezes melhor, gritou. 10.000 vezes, disse George para ridicularizar o pai. Mas já na sua boca as palavras ganharam uma tonalidade mortalmente séria. Estava aguardando há anos que você viesse com essa pergunta. Você acha que eu me preocupava com qualquer outra coisa? Você acha que leio jornais? Olha aí. E atirou na direção de George uma folha de jornal que de algum modo tinha sido carregada para a cama.
um jornal velho, com um nome já completamente desconhecido de George. Quanto tempo levou para amadurecer? Sua mãe precisou morrer? Não pôde viver o dia da alegria? O amigo se arruinando na Rússia? 3 anos atrás, ele já estava amarelo de jogar fora. E quanto a mim, você está vendo como vão as coisas. É para isso que tem olhos. Então você ficou à minha espreita, bradou George. Compassivelmente disse o pai de passagem. Provavelmente você queria dizer isso antes. Agora já não dá mais. E em voz alta. Agora, portanto, você sabe o que existia além de você. Até aqui sabia apenas de si mesmo. Na verdade, você era uma criança inocente, mas mais verdadeiramente ainda você era uma pessoa diabólica. Por isso, saiba agora, eu o condeno à morte por afogamento. George sentiu-se expulso do quarto, levando ainda nos ouvidos o baque com que o pai, atrás dele, desabou sobre a cama. Na escadaria sobre cujos degraus passou correndo como se fosse por cima de uma superfície oblíqua, atropelou a criada que se dispunha a subir para arrumar a casa pela manhã. Jesus! Exclamou ela, cobrindo o rosto com o avental. Mas ele já tinha desaparecido. No portão do prédio deu um pulo, impelido sobre a pista da rua em direção à água. Já agarrava firme à murada como um faminto à comida. Saltou por cima dela como o excelente atleta que tinha sido nos anos de juventude para orgulho dos pais. Segurou-se ainda com as mãos que ficavam cada vez mais fracas. Espiou por entre as grades da murada um ônibus que iria abafar com facilidade o barulho de sua queda e exclamou em voz baixa: "Queridos pais, eu sempre os amei." E se deixou cair. Nesse momento, o trânsito sobre a ponte era praticamente interminável. Fim. Ajude a manter a sociedade do audiolivro no ar. Aqui no canal você encontra audiolivros incríveis de obras em domínio público, narrados e produzidos com dedicação por Youssef Barros. Tudo isso de forma gratuita e sem monetização, para que todos tenham acesso à literatura sem barreiras. Se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar na produção dos próximos audiolivros, considere fazer uma doação via Pix. Basta escanear o QR Code na tela ou usar a chave Pix na descrição. Além disso, você pode apoiar o canal no Apoia-se, contribuindo a partir de R$ 5 mensais para garantir que esse projeto continue existindo. Muito obrigado a todos que já apoiam. Sua contribuição cobre o tempo investido em narração, pós-produção e artes dos vídeos, permitindo que mais audiolivros cheguem até vocês. Apoie e faça parte desse projeto.